Tudo mudou quando a madrugada bateu à minha porta. Eu, aos 40 anos, nunca imaginei que um simples chamado ao vizinho pudesse virar uma reviravolta. Achei que seria apenas para resolver um problema doméstico, mas aquela noite me mostrou que havia outro fogo esperando para ser aceso. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Oi, eu sou Marina. Tenho 40 anos e desde o dia em que precisei bater na porta do meu vizinho, minha vida ficou de cabeça para baixo. Era madrugada, a casa estava em silêncio, mas dentro de mim havia um vazio que parecia gritar. O motivo era simples: um problema doméstico que eu não conseguia resolver sozinha. Mas quando Cláudio, meu vizinho de 65 anos, abriu a porta, percebi que aquela noite não seria comum. Sua presença forte, seu olhar firme, mudaram o rumo da minha madrugada. Ele entrou com calma, avaliou a situação e, em poucos minutos, o problema estava resolvido. Mas o que eu não esperava era que, ao mesmo tempo, ele acendesse algo dentro de mim. Não era apenas sobre consertar a casa, era sobre tocar em algo que eu não sabia que ainda existia. Enquanto ele mexia nas ferramentas, eu o observava em silêncio. Cada gesto parecia carregar uma força diferente, uma energia que me envolvia. Eu sentia que havia mais do que vizinhança naquela troca. Havia uma chama que começava a nascer. Naquele instante, percebi que a madrugada não seria lembrada pelo problema que me fez chamá-lo, mas pelo encontro que acendeu em mim um calor inesperado. Aos 40 anos, eu descobria que ainda havia muito para sentir. Ele já estava se despedindo quando me olhou de um jeito diferente. Marina, você sabia que não é só sua casa que precisa de cuidado? Às vezes, quem mora nela também precisa. Aquelas palavras entraram em mim como faísca, e eu percebi que ele não falava apenas do problema doméstico. Cláudio se aproximou mais, sem pressa, e disse baixinho: Você não imagina o quanto é bom ter alguém para apagar certos fogos, principalmente os que queimam por dentro. Eu senti meu corpo estremecer, como se a madrugada tivesse ficado mais quente de repente. Eu tentei disfarçar, mas ele continuou: Você tem um olhar que pede atenção, Marina, e eu sei reconhecer quando alguém precisa de mais do que ferramentas. Sua voz era firme, mas carregava uma provocação que me deixava sem reação. O clima foi mudando. A cada palavra dele, eu sentia que não era apenas conversa. Era como se ele estivesse testando meus limites, acendendo algo que eu guardava em silêncio. Posso ficar mais um pouco, se você quiser. Afinal, não é só o fogo da casa que merece ser apagado. Meu coração acelerava. Aos 40 anos, eu não esperava ouvir aquilo de um vizinho de 65, mas cada frase dele parecia me envolver. O jeito como falava, como me olhava, era como se estivesse me convidando para algo que eu já desejava sem admitir. Naquele instante, percebi que a madrugada estava prestes a mudar de sentido. Não seria lembrada pelo problema que me fez chamá-lo, mas pelo calor que começava a crescer entre nós. E eu sabia, se deixasse, Cláudio apagaria um fogo que ninguém mais via. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Naquele instante, quando Cláudio aceitou ficar, eu já sabia que não era apenas para conversar. O silêncio da madrugada nos envolvia, e meu coração batia como se anunciasse que algo maior estava prestes a acontecer. Aos 40 anos, eu estava pronta para me entregar a um fogo que não se apagava com água. Ele se aproximou devagar, mas com firmeza. Seu olhar dizia mais do que palavras, e eu sentia que cada passo dele acendia ainda mais o calor dentro de mim. Quando sua mão tocou a minha, percebi que não havia volta.
Eu queria que ele apagasse o incêndio que ardia em silêncio há tanto tempo. Cláudio sorriu e disse baixinho: Agora é minha vez de cuidar de você, Marina. Sua voz era profunda, carregada de desejo, e naquele momento eu me entreguei. Não havia idade, não havia vizinhança, apenas nós dois e o fogo que crescia. Ele aliviou com sua mangueira o fogo que havia em mim, e cada gesto era como água sobre brasas escondidas. Eu sentia o calor se transformar em alívio, mas também em prazer. Era como se cada movimento dele apagasse anos de solidão e reacendesse minha própria vida. Eu me deixei levar, sem medo, sem reservas. O corpo dele era firme, mas o toque era delicado. E juntos criamos uma chama que não precisava ser contida. Era a entrega que eu não sabia que ainda podia viver, e que agora se tornava realidade. Naquela madrugada, percebi que não era apenas sobre desejo. Era sobre confiança, sobre permitir que alguém entrasse e apagasse o fogo da saudade, da ausência, da carência. Cláudio, aos 65 anos, tinha a força para apagar incêndios e a sensibilidade para reacender sentimentos. Quando tudo terminou, eu sorri em silêncio. O fogo estava apagado, mas a chama dentro de mim seguia viva, mais forte do que nunca. E eu sabia que aquela noite seria lembrada como a entrega que mudou minha vida para sempre. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias intensas e envolventes para você.